Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Raimundo. Ele é piloto de avião e diácono. Antes da gente começar esse podcast, eu queria te apresentar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb. Estamos em 2 canais do YouTube, fora esse que você está vendo esse podcast, no Corte CMB e no Nostalgia CMB. Antes da gente começar, já deixa teu like aqui nesse vídeo, que é importante para o crescimento do canal, né, para esse vídeo subir e poder alcançar mais pessoas. Isso é muito importante. Raimundo, seja bem-vindo ao podcast CMB. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Amém. Raimundo, começa falando quem que é a pessoa do Raimundo. Bom, sou casado, minha esposa Jéssica, frequentamos aqui. Tenho 2 filhos maravilhosos, Daniel de 3 anos, Samuel de 1 ano, diferença só de 2 anos dos dois. Foi um milagre que nós vivemos com esses meninos. Sou piloto de avião, tenho meu trabalho e sirvo ao Senhor. Fui ungido diácono antigamente e hoje eu estou aqui na CMB muito feliz, servindo ao nosso Senhor. Você é casado há quanto tempo, Raimundo? Vai fazer 10 anos em março. 10 anos. 10 anos em março. Como é que você conheceu ela? A Jéssica eu conheci no Aeroclube. Eu tinha voltado para o Senhor e estudando aviação. E a Jéssica fazia curso de comissária e eu fazia o curso de piloto privado. E numa conversa com nossos amigos, ela entrou na conversa e falou que estava desviada. Então, falei de Jesus e ela aceitou muito bem, ela voltou para a igreja, começamos a conversar, foi fazendo amizade, servindo a Deus. Namoramos rápido, acho que não deu 8 meses de namoro e nós já casamos. Você também estava afastado, não? Nessa época, não. Não? Nessa época, graças a Deus, eu tinha voltado. Estava firme. Ela tinha falado que estava desviada, foi bem sincera. Falou, estou desviada, e aquilo queimou meu coração, porque eu já estive desviado. E eu mandei uma mensagem para ela, uma mensagem que Deus falou comigo quando eu voltei, que foi Isaías 54, do versículo 12 ao 17. Escrevi num papel e entreguei no Aeroclube. E ela até chorou quando leu e nosso caminho foi unindo com Cristo. Você ficou afastado, né? Fiquei afastado. Você ficou quanto tempo? Foi dos meus 19 anos até meus 26 anos. Até os 26. Como é que foi a tua infância, Raimundo? Começa contando, depois a gente entra nessa parte da conversão. A minha infância foi uma infância muito boa, né? 2 irmãs que ajudaram minha mãe a cuidar de mim, porque minha mãe trabalhava, meu pai também tinha um trabalho dele, jogava na seleção de Master. E elas me ajudaram bastante, ajudando em casa. Cresci, era uma infância mais livre que hoje, né? Brincando na rua. E eu conheci a palavra com 6 anos de idade. 6 anos de idade. Minha mãe frequentava a igreja. Ela já ia na igreja desde? Minha mãe já ia. Minha mãe já ia à igreja. As tuas irmãs? Minhas irmãs também. Elas também? E eu fui junto, desde pequeno. Qual que é o nome das tuas irmãs? Daniela e Lorena. Elas são mais velhas? São mais velhas. Daniela são 10 anos mais velha que eu e a Lorena 8 anos mais velha que eu. A sua mãe? Minha mãe, Maria Cristina, escritora, professora de espanhol. Ela é escritora? Ela é escritora. Tem um livro do meu pai. Eu não sabia. Ela escreveu o livro do meu pai. E professora de espanhol. E hoje ela tem 66 anos, se eu não me engano. E o seu pai? 73. 73. Quem que é o teu pai, para o pessoal conhecer? Bom, meu pai tem o mesmo nome que eu, Raimundo, né? Raimundo José Correia, mas ele é o Lola. Ele foi jogador de futebol, começou no Atlético Mineiro, foi campeão em 71, campeão brasileiro, que foi o primeiro campeonato brasileiro, que era o campeonato nacional. E ele foi campeão. E jogou no Guarani de Campinas, depois foi para o México, jogou no América e no Tigres de Monterrey. E a minha irmã do meio, a Lorena, nasceu lá em Monterrey. Ela é mexicana. E aí retornou para o Brasil, jogou na Ponte Preta e foi para o Sport de Recife, Grêmio de Maringá. Nossa, andou bastante, andou, um bom tempo. Corinthians de Presidente Prudente, Inter de Limeira, Botafogo de Ribeirão. E ele aposentou em 83 e eu nasci em 84. Ele jogou quanto tempo no Atlético Mineiro? Ele desde a infância. Ele entrou, acho que ele começou com 14 anos lá, se profissionalizou e saiu com 23. E com 21 anos ele foi campeão brasileiro.
Ah, que legal. É. Ele era o quê? Ele era meio ofensivo, era o 10. Ah, ele o famoso era o 10. 10, é. E ele era bom. Ele era bom. É. Ele é bom de bola. Passagem, convocação para a seleção brasileira. Olha que legal. Tem uma história, se pesquisar o Google, Lola, Atlético Mineiro, tem o Wikipédia e tem várias histórias dele. Como é que é ser filho de um jogador de futebol e anda assim famoso? Como é que era isso na escola? Como é que era? Na escola, quando tinha futebol, eu era o primeiro da turma. Não que eu era bom de bola. O nome do pai já ajudava. Mas eles associavam. Mas eu nunca tive tanta noção, porque é meu pai. Então, ele me educava. Uhum. E até porque ele já era aposentado e a fama dele, o auge dele foi em Belo Horizonte, no Atlético Mineiro. Eu só fui ter noção 2 vezes. Uma vez eu peguei um táxi em Belo Horizonte para ir na casa da minha avó, porque minha família é de lá. E aí, no taxista conversando, o táxi tinha emblema do Atlético Mineiro, o taxista tinha adesivo do Atlético Mineiro, e falei, ele é galo. Uhum. E aí eu falei que ele já estava falando do título de 71, que nunca mais até então tinha ganhado. Ganhou agora em 2021. Depois de quantos anos? 50 anos. 50 anos. E até então não tinha ganhado mais. Ele falava, era um senhor, falava do título de 71. Falei, meu pai estava lá. Ele falou, quem que é seu pai? Falei que era o Lola. Aí ele não acreditava. Ficou feliz e ficou meu amigo ali e não me cobrou o táxi. Olha só. Aí eu falei, meu pai aqui. E teve um jogo, Atlético Mineiro e Botafogo do Rio, lá no Mineirão. E era uma festa. Ia homenagear os jogadores de 71. E o meu pai foi convidado. E aí eu subi no hall, fiquei lá em cima, e foi chamando cada um. Fulano, Renato, Dadá Maravilha, né? Foi aquela festa, o Dario. E quando chamaram o meu pai, falou Lola, aí o estádio começou a gritar Lola e bateu o pé no estádio. Olha que legal. E o estádio começou a tremer. Eu falei... Na hora. E eu ouvi dizer, foi o melhor 10 que o Atlético já teve. Olha só. E aí eu tive a noção que meu pai foi famoso. Né? Porque está acostumado em casa. E você tinha quantos anos? Ali eu tinha 21, 20. E você não chegou a partir para esse lado de futebol, não? Quase fui jogador de futebol. Ah, é? Quase. Mas era bom também? Era bom, não como meu pai. Mas a cobrança que eu tinha que ser igual ele era muito forte. Verdade, tem o lado da cobrança. Até me cansou, para falar a verdade. Mas você chegou, você começou tipo em escolinha? Comecei. Jogou em algum clube? Joguei. Comecei na escolinha do meu pai, ele tinha uma escolinha. Ele que me ensinou tudo. Tudo, a bater na bola, cabeceio, passe, foi tudo que meu pai me ensinou. E um forte meu sempre foi o cabeceio. E ele me ensinou bastante. E aí eu fui para o Botafogo de Ribeirão. Joguei lá uma boa parte. Comercial, que foi praticamente a minha casa. Joguei muitos anos no comercial. Com 17 anos fui para o Guarani de Campinas. Fiz um teste lá. Acabou não dando certo. Voltei. Ainda joguei até meus 19 anos. Como estava próximo a me profissionalizar, eu já estava cansado de cobrança. E o ambiente... eu já achava um ambiente que não era muito agradável, não estava feliz, e pesou. Estou com 19 anos, vou me profissionalizar, mas não estava num Corinthians, não estava num Palmeiras, aí eu desisti e fui fazer faculdade. E me formei em fisioterapia. Você é formado, Sou então. formado. E aí, como é que foi teu pai encarar isso? Na época, você levou numa boa, tipo, o que você vai fazer? Não, ele ficou triste. Ficou triste. Era o sonho dele. Ele pediu para eu jogar mais um ano. Com 18 anos, eu falei para ele que eu ia parar. Ele ficou muito triste, decepcionado. Porque eu estava indo bem. Eu não era... E só você de menino? Só eu de menino. E ele tinha uma esperança, ele sempre acreditou que eu... Fica esse peso de não, sei lá, não poder corresponder à altura, pelo fato de quem foi o teu pai como jogador? É pesado. Né? É pesado. Talvez eu não soube lidar. Por exemplo, o Sócrates foi um excelente jogador e o Raí teve a mesma cobrança. Verdade. O Raí teve a mesma cobrança. Mas ele soube levar. Talvez não. Eu acabei saindo do futebol e talvez estava escrito, porque minha vida hoje, servindo ao Senhor, estou tão feliz. Dentro disso tudo, né? De repente você estaria distante. Estaria distante, porque é um mundo muito sujo.
É verdade. E acabei... E muita oportunidade, né? Que não é boa, né? Isso, muita oportunidade negativa. É verdade. O fato de ter a fama em si, carregar a fama em si, né? Atraindo não só coisas boas. Eu acredito que a minha vida, desde que eu tive a primeira revelação, eu tinha 14 anos, a tendência não era para esse mundo do futebol. Entendi. E aí eu pus o ponto final com 18 anos. Aí meu pai pediu para eu jogar só mais um ano. Por ele. Uhum. Eu era muito obediente, eu falei, tá bom, vou jogar mais um ano. Aí fui até os 19. Aí passou o ano, não fui para um São Paulo, não fui para o Corinthians, estava no comercial, que eu gosto muito e muito respeito ao comercial. E aí eu desisti. Aí peguei minha chuteira, minhas coisas, agradeci e fui para a faculdade. E na faculdade, ainda o presidente da época do comercial foi lá conversar comigo para eu voltar. E aí meu pai foi junto, me buscou, ele estava lá, e aí... Não era fácil isso aí, não. Era bem pesada a situação, assim, da cobrança. E aí mexeu comigo. Quase que eu falei, eu vou tentar, porque aí eu já ia pro profissional. Mas aí... É porque o pai também, pelo que ele foi, né? Ele, não por maldade, né? Mas o pai também quer ver o filho ou de repente até passar, né? O futebol na família do meu pai é muito intenso. Meu pai são 10 irmãos. Ah, tá. Tem mais jogador de futebol? Tem o mais novo, o Gerry. O Gerry foi jogador do Cruzeiro, foi profissional, jogou no Fluminense, Campeonato Brasileiro de 93, jogou em Portugal. Então é uma família que... então tem algo de família. É de família. E eu... Apesar que não, né? Apesar que você jogou também, Joguei. E desses 10 irmãos aí, teve mais jogador? Todos. Todos eles foram. Mas não se profissionalizaram. Entendi. Mas esse que apareceu foi esse que você falou que jogou no Cruzeiro. Isso, meu pai e o Gerry, que é o mais novo. Os demais são craques de bola, excelentes, mas não se profissionalizaram. Entendi. Jogaram amador, jogaram em clubes, como eu, mas não chegou a profissionalizar. Entendi. Você tá com, hoje, dois meninos, né? Tô com 2 meninos. 2 meninos. Você acha que o vô vai pegar no pé ou não? Desde que nasceu. Desde que nasceu, já estimula. Já dá uma bola, dá uma chuteira. Porque ele mais tem a bola em casa. Mas tem brincado com ele assim, levado ele para um campo, algo do tipo? Ainda não, por falta de oportunidade. Mas em casa e na casa dele, joga bola, cabeceia, chuta. Hoje teu pai tá fazendo o quê? Hoje ele é aposentado. Aposentado. Hoje ele é aposentado. Mudou para Brodowski porque nós mudamos. Ele tá aqui em Brodowski, então. Legal. Desde que nós mudamos para cá, ele tinha vendido o sítio, que nós morávamos num sítio em Ribeirão, em Bonfim Paulista. Após ter vendido o sítio, aí eu mudei, vim para Brodowski. E aí ele veio atrás, veio junto. Uns 3, 4 meses depois ele veio. Olha aí, legal. Teu pai hoje é convertido? Já é convertido. Já é convertido. Eu tive a chance de conversar um pouquinho convertido, com ele, né? Deus operou um milagre, foi curado de um câncer de próstata. Eu tinha 15, 16 anos. Mas ele era convertido ou não? Não, ele tinha acabado de se converter. Ele foi o último de casa. Foi mais difícil. Já assim, já estava velho? Como é que era isso? Meu pai está com 73 hoje, ele tinha uns 50 anos. E... eu talvez esteja errado, tua mãe orou bastante ali. Muito. Minha mãe, foi em oração há mais de 20 anos para ele se converter. Olha. Aí ele se converteu, e assim que ele se converteu, ele teve um câncer de próstata maligno. Foi maligno. Foi maligno. E foi desenganado pelos médicos, foi muito triste. E eu ainda, adolescente, ainda não tenho muita noção, mas se eu for parar para pensar, aí a casa ficou bem pesada. E foi a época que meu pai tinha acabado de se converter, nunca vi meu pai orando tanto, porque o único caminho era buscar Deus. Porque pelos médicos tinha que fazer cirurgia e tudo mais. E num culto, depois de muita oração, depois de meses, próxima à cirurgia, acho que não, uma semana antes ou alguns dias antes da cirurgia, meu pai orando, a palavra foi sobre a ressurreição de Lázaro. E foi muito para o meu pai, o pastor depois chamou meu pai e falou, você está curado. Olha só. E aí meu pai não tinha mais dores para fazer xixi, ele fez a cirurgia, mas não tinha mais câncer. Nossa, tremendo, hein? Foi tremendo. Glória a Deus. E aí foi quando eu vi um primeiro milagre dentro da minha casa. Você falou que desde pequeno você conhece a palavra. Foi. Com 6 anos eu me converti. Eu lembro como se fosse ontem.
Eu estava na escola dominical, igreja congregacional, lá em Ribeirão. E eu ia à igreja, acho que desde meus 4 anos. Mas eu lembro que a professora, né, a tia da escolinha, que era da escolinha dominical, no domingo de manhã, fez uma pergunta: quem nunca orou aceitando Jesus? E eu levantei a mão. E ela falou: você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falei: quero. Eu tinha 6 anos de idade. Ela, então, repete as palavras. Eu repeti exatamente a oração dela, entregando minha vida, aceitando Jesus, e aquilo me deu uma alegria muito grande. Então, a partir daí, eu percebi que na minha infância, na escola, eu comecei a ficar diferente. Porque as brincadeiras, né, as briguinhas de criança, adolescência, eu já não estava condizendo, eu já fui ficando diferente a partir daí. E aí, como é que foi? Você falou que ficou um tempo afastado. Foi. Na verdade, eu tive algumas revelações de ministério pastoral e a primeira foi com 14 anos, eu nem sabia que era ministério, nem pastoral. Mas, infelizmente, eu acabei me desviando com 18 anos para 19, foi quando eu estava ingressando na faculdade. Ah, tá. E não é assim que eu me desviei e fiquei extremamente desviado. De vez em quando eu ia à igreja, não fiz nenhuma... Não foi para sair para aprontar na vida? Não aprontava, nunca bebi, nunca fui de beber, nunca usei drogas. Até porque, às vezes, por exemplo, vai ter uma festa, eu ia. Entendi. Eu me sentia muito mal na festa, mas eu ia. E chegava em casa, ainda pedia perdão para Deus. Mas eu já não frequentava a igreja como antes. Era de vez em quando. E fui levando a vida assim até meus 26 anos. E foi quando, acredito que minha mãe esteve orando por mim o tempo todo. Você está com quantos anos agora? 37. 37. Há 10 anos, quase mais 11 anos atrás. 11 anos atrás. E foi quando... Meu pai tem um amigo pastor, Mauro Borges, amigo da família, desde a época que ele casou. E ele tinha um amigo chamado Valmir, que era pastor. E aí eles foram em casa, conversando comigo, e ele falou: você está longe de Deus, né? Falei: tô. Então vem comigo. Te pegou na curva. E aí me levou para uma igreja, e a palavra parece que o pastor contou minha vida. E a partir dali eu não quis mais saber. Eu tive um momento no quarto com Deus, porque quando você está desviado, ainda mais um menino, é namorada. E aí eu peguei a Bíblia que eu tinha, ajoelhei, desde o primeiro culto, e falei: Senhor, eu vou abrir mão de tudo para te seguir. O que o Senhor tem para mim? Eu fui um pouco ousado para conversar com Deus. E desde então, Deus sempre fala comigo na Bíblia. Eu abro, vem resposta. Olha que legal. É intimidade, né? E ele, quando eu abri, saiu Isaías 54, 12 a 17. Falou que minhas janelas e portas serão feitas com pedra de rubins, meus filhos serão ensinados pelo Senhor, toda arma forjada não prevalecerá. E foi uma palavra que eu estava ali perguntando. Eu estou abrindo mão do que o Senhor tem para mim. Quando eu li, eu chorei muito, muito, muito. E desde então, a cada dia, criando mais intimidade com Deus e nunca mais sair da presença. Eu ia te perguntar, você teve alguma experiência assim que te marcou na tua volta, assim, que mexeu contigo? Tive. Porque eu estava buscando o batismo do Espírito Santo, porque eu nunca fui batizado. E todo lugar que eu ia, todo mundo orava em línguas, outros tinham revelação. E eu olhava em volta e eu assim... Sentia meio perdido. Frio. Mas eu buscando a Deus. Eu não entendia. E aí, busquei muito, e nada. Eu perguntava para algum pastor, eu falava: você está ansioso. Calma. E aí, eu me batizei com 15 anos, mas era por aspersão. Quando eu voltei para Cristo, eu falei: eu quero me batizar de novo. Entendi. E fui por imersão, fui na piscina, numa chácara. Logo após, teve o acampamento dos homens. E aí, o pastor lá da igreja falou: vamos? Eu falei: não, porque eu sou um pouco sistemático. Era um monte de homem dormindo no mesmo quarto, vai ter gente roncando, vai ter chulé. Eu falei: não vou. E na época acho que era R$100. Era caro até então.
mas também era uma chácara, foi tudo muito bem preparado. E eu falei, não vou. Expliquei o motivo. Aí ele foi e pagou para mim. Ele queria mesmo você lá. Aí eu falei, agora não tem como. Aí eu fui. E foram 3 dias. E nesses 3 dias, eu busquei muito a Deus. Porque era culto, de manhã, tarde e noite. 3 cultos por dia. E, na época, não tinha celular igual hoje, os aplicativos, mas tinha celular. Mas aí, cancela o celular, você desliga. Você ia ligar uma vez por dia para falar... Eu falava com meu pai. Você desligar totalmente lá de fora. Meu pai era técnico do Botafogo, do Sub-17. E eu ligava para ele, para saber os resultados do que ele estava disputando no Campeonato Paulista. E só, e me desligava. E aí eu falei pro pastor, o pessoal orando em línguas no culto, eu falei, pastor, nunca orei em línguas. Tem alguma coisa errada comigo. Ele, não, cara, você vai orar. Aí foi um culto, não orei. Os 3 cultos, não orei. E eu comecei a ficar preocupado. Falei, tem alguma coisa errada comigo. Será que eu pequei tanto assim quando eu estava desviado? E... Deus não está me aceitando. Eu já... Vem aquele ponto de interrogação. Mas foram 3 dias de consagração. No último dia, que foi num domingo, o culto era de manhã. E era o último culto. E eu lembro que o penúltimo culto, no sábado à noite, ele orou tanto com a mão na minha cabeça que ele até cansou. E eu não... E nada? Nada. Aí, foi um outro pastor, pregou a palavra e falou, olha, Deus falou muito comigo, eu estava no banho, eu me enchi do Espírito. Quem nunca orou em línguas, vem aqui na frente. Eu fui primeiro. E orei. Orei para o Senhor e falei, Deus, se eu não for batizado pelo Teu Santo Espírito, esse culto não acaba. Eu não ia deixar acabar. Eu não ia mesmo. Estava determinado a ficar até o final. Eu falei, se todo mundo orar em língua, menos eu, como já aconteceu antes, falei, eu não vou falar para todo mundo, ninguém vai embora. E eu falei, sério, ousado de novo. Nem sei se eu deveria ter falado assim com o Senhor. Mas aí, o pastor Regis, que é um amigo nosso, que eu estava no pé dele, falei, eu não oro em línguas, eu não oro, o que eu faço? Ele pôs o óleo na mão. No caminhar, eu já senti a presença de Deus. Que eu nunca senti tão forte na minha vida, eu já comecei a tremer. E eu comecei a chorar. E ele falou assim, ele já tinha falado comigo, quando eu falar receba, você vai falar eu recebo. E aí ele falou, receba, aí saiu línguas. Já saiu, já. Aí saiu línguas, eu caí no chão, caí de joelho. E eu orei muito em línguas, e eu sabia o que estava falando. Olha que legal. Eu sabia, porque eu estava orando a Deus. Mas saí em línguas. Eu nem sei explicar, mas eu estava pedindo perdão. Eu sei como é, não sei se quem está em casa vai entender. Eu estava pedindo perdão pelos meus pecados, porque a presença de Deus, sentir o Espírito Santo foi tão impactante, tão forte, que eu nunca tinha sentido. Aí eu falei, agora eu sei o Deus que Tu és. Porque eu não conhecia esse poder. Só ouvia falar, e a palavra, mas eu não sentia o poder. E eu falava, eu estou orando em língua, Senhor, me perdoe por tudo, eu não conhecia a Tua grandeza, mas só Tu és grande. E saindo tudo em línguas. E saí em línguas. Só que eu estava falando... Entendi. Aí, eu orei muito em línguas, eu não queria parar de orar. Porque o meu medo era, se eu parasse, ele ia embora. Não, e eu não ia orar mais em línguas. Eu fiquei um tempão orando, aí... Depois ele falou, ora com o irmão, aí eu emendei em línguas, eu orei em línguas, e foi a maior experiência que eu tive com Deus. Eu falo assim que não tem sensação melhor, né? Não. Esse tipo de coisa. Não, parecia que eu estava um palmo do solo. Eu tremi e parecia que tinha alguém com uma lanterna, porque eu estava de olho fechado. Parecia que tinha alguém com uma lanterna no meu rosto. Porque eu tinha uma luz muito forte. E orando em línguas, e muito arrependido por ter afastado. Eu não sabia. Então, a partir daí, foi... Eu sempre querendo esse poder do Senhor, sentir a presença de Deus, é muito forte. Eu não consegui ficar em pé. E a partir dali, para mim, foi a maior experiência impactante na minha vida. Eu acredito que com todo mundo essa é algo assim que não tem explicação, né? Porque não é uma coisa assim que você fantasia, né? Não. É algo que vem na hora, né? Algo novo que vem e mexe com a gente. Eu busquei a vida toda. Eu busquei a vida até antes de eu ter afastado do Senhor. E depois eu voltei e busquei. Tinha culto, não sei aonde eu ia. Tinha a igreja, ali é impossível, ali você vai. Eu fui, nada, e busquei muito.
Mas nesse acampamento... Isso foi antes de você conhecer a tua esposa? Foi antes. Isso foi em 2011. Conheci ela em 2012. Ah, você conheceu logo em seguida. É. Então você tava bem, então, Eu tava bem, espiritualmente. tava bem. E aí eu tava no... É claro, cada dia você vai crescendo, montando um tijolinho, né? Eu não sou o mesmo daquela época. Mas quando ela falou assim, lá no curso, que era o intervalo que nós tínhamos, né, da aviação. Mas você chegou lá e já, olha, logo assim, bateu o olho nela ou ela foi você, assim? Como é que foi isso? Não, ela não deu muita moral no começo, não. Foi você. Foi eu, é. Ela te chamou a atenção. Me chamou a atenção. E aí? E aí a gente conversando, porque tinha colega dela que era cristã também. Ah, tá. Tinha mais gente. E a gente falando dos milagres e testemunhos. E ela entrou na roda. Entendi. E a gente foi falando. E ela ouvindo. Ela falou, eu sei, eu conheço, mas eu estou desviada. Aquilo me queimou. Aí eu fui, acabou o intervalo, eu fui para a aula. Peguei um papel, Isaías 54, 12 a 17. Você falou assim pro Senhor, falou, Senhor, eu vou aplicar, mas é para trazer ela pro Senhor, né? Não, ainda não imaginava que ia ser a mulher da minha vida, assim. Você falou que fez o quê? Você escreveu um versículo para ela? É o mesmo versículo que Deus falou comigo quando eu voltei. Isaías 54, 12 ao 17. E dobrei o papel, no final da aula eu dei. Ela leu na minha frente, eu morri de vergonha. Ah, tá. Aí ela chorou. Aí ela leu, chorou. Mexeu com ela Mexeu logo. com ela. E aí ela passou alguns dias e ela falou, eu fui à igreja. Eu falei, glória a Deus. Fazendo curso. Curso. Era um curso de quanto tempo? 6 meses para ela. Para mim, era muito tempo. Entendi. Então, foi um tempinho junto que vocês passaram junto ali, se conhecendo? Foi, mas sim, foi alguns meses ali, só oi, tchau. Depois teve essa conversa. Oi, tchau, e chegando em casa, o joelho no chão. Mas a partir do momento que ela aceitou muito bem a palavra, ela teve uma mudança de comportamento, era nítido. Naquela mudança, eu via ela de um jeito e eu fui vendo, conforme os dias, até o palavreado foi mudando. Porque ela já conhecia. E aí a gente foi conversando, né? Conheci os pais dela e aí... Eu não entendi. Ela foi na igreja ou você convidou ela? Não, ela foi para a igreja aqui em Brodowski, que ela é daqui. Ela era daqui e eu de Ribeirão. Você estava em Ribeirão. Ela só me contou, eu fui para a igreja. Tá, entendi. Então... Aí ela voltou para a igreja. Voltou. E ela voltou... Ela era da onde? Da Graça. Da Igreja da Graça. Da Graça. E aí a gente começou... Aí conheci os pais dela. Quando eu fui lá, aí já assumindo o namoro. Então vocês começaram a conversar. Foi conversando e aí... Falou que um tinha interesse no outro. Ela foi esperando... Ela era muito tímida. Então, mas me explica uma coisa aqui. Ó. Essa questão do interesse, foi você que falou, eu tô gostando de você, você investiu ou foi ela? Não, fui eu que investi. Eu que investi. Mas assim, por exemplo, o ônibus, ela pegava ônibus do Aeroclube para cá. Só que ela ficava no ponto de ônibus que era na guarita do Aeroclube, às vezes sozinha. Entendi. Então, ficava ali foi quando eu comecei a investir. Falava de Deus, investia, falava um pouquinho de mim. Fazendo o papel de um bom servo de Deus. Exatamente. Mas ocorreu tudo bem, tudo naturalmente. E aí a gente começou a namorar e ela falou, você tem que conversar com meu pai. E eu fui, conversei com os pais, que me receberam muito bem. E aí a gente foi começando a namorar, e aí ela batizou. E ela me convidou para o batismo. E aí ela foi lá na Igreja da Graça, imersão. Entendi. Minha mãe foi junto. E logo em seguida nós casamos. Isso foi em 2012, até junho de 2012. O curso foi até julho de 2012. E nós começamos a namorar agosto de 2012. E casamos em março de 2013. Foi bem perto mesmo. Bem perto. Foi a melhor decisão que fiz na minha vida. E sempre com o Senhor na frente. Aí ela casou e foi para Ribeirão? Aí casou e foi para Ribeirão. E o casamento foi duplo. Foi ela e a irmã, que é a Josi, e o Paulo. O Paulinho. E foi... Porque as duas são irmãs, né? Então foi um casamento duplo. No mesmo dia, o pai entrou com as duas. Que legal. O irmão dela com ela e o pai com a Josi, com a mais velha. E eu, o Paulo, lá na frente, esperando. Olha só que bacana. Nós casamos juntos. Por isso que... Legal, né? Fala assim, é novo, né? Eu lembro de poucas vezes que eu vi algo do tipo. Foi um casamento duplo. E sendo que... E vi assim, né? Vi por vídeo, algo do tipo assim, pessoalmente, eu acho que eu nunca presenciei. Mas foi tudo combinado entre vocês, tipo, vocês estavam pensando, vamos fazer isso junto, ou foi coisa delas?
Foi uma conversa que nós tivemos. Eu nem lembro onde nós estávamos. Eu ia casar, era o casamento meu e da Jéssica. Mas a Josi namorava o Paulo. E aí a gente falou, vamos casar todo mundo junto. No começo, não, é o casamento de vocês. Não, mas foi tão legal, foi tão gostoso. Eu imagino, eu acho que é bacana. E fizemos a nossa amizade só aumentou. A minha, do Paulo e da Josi. Eu penso assim, né, que até pros pais deve ser algo muito bacana, né? Algo novo, foi né? muito especial. Foi muito especial. Que bacana. Aí vocês continuaram ali em Ribeirão? Em Ribeirão. Começaram a congregar lá. Ela começou a ficar contigo lá na igreja? Isso. Aí a gente começou a congregar lá. E logo em seguida, assim que eu casei, o pastor nos ungiu obreiros. Então, trabalhamos como obreiro da igreja. Passou um tempo. Qual que é a igreja lá? Igreja Batista Renovada, Casa do Senhor. Tá. A igreja que você mesmo frequentava. Isso. O seu pastor lá quem é? Pastor Nicolau Aveiro. Legal. E ficamos um tempo como obreiro. Após fomos como obreiro, o pastor começou a me dar oportunidade para fazer abertura, pedir o dízimo. Começou a aplicar em você. E aí começou a me dar oportunidade para dar a palavra. E fomos ungidos diácono logo em seguida. Ficamos alguns anos como diácono e aí... Ela também, então, é ela é diaconisa. Legal. E aí, algumas vezes ela pregou. Eu pregava uma quinta sim, uma quinta não. A gente revezava com outro pastor. E um ou outro domingo eu tive a oportunidade de dar a palavra também. Uhum. E a nossa vida como casal foi crescendo no Senhor. Sempre. E por isso que creio que estamos juntos até hoje. Porque o Senhor blindou o nosso casamento. Vocês ficaram quanto tempo nesse ministério? 10 anos. 10 anos. Aí vocês vieram para Brodowski. Viemos para Brodowski. Veio para Brodowski porque a família dela estava aqui? A família daqui. Meu pai, ele tinha uma chácara em Bonfim Paulista. 12 mil metros quadrados. E lá são duas casas. A casa deles e a nossa, lá embaixo da chácara. Entendi. Então a gente morava na mesma chácara em casas diferentes. Meu pai vendeu o sítio. Ele vendeu, fez algumas trocas em apartamentos. E a gente ia morar em Bonfim, num apartamento. Mas já tinha acabado de nascer nosso segundo filho. E a mãe dela está aqui em Brodowski. Então ela falou, vamos para Brodowski? Eu falei, vamos. E fui. E meu pai veio junto. Ele veio junto. Meus pais vieram junto. Faz quanto tempo vocês estão aqui? Nós mudamos para cá em outubro do ano passado. Legal, hein? E ele mudou esse ano. Ele está esse ano agora. Eu conheci um pouquinho dele lá, né? Conversando com ele lá na sua casa lá. Achei bacana, ele é bem despojado assim para conversar, ele né? Fala para interagir, para conversar. Muito bem amigável, né? Ele é. Você teve alguma experiência sobrenatural que te marcou? Olha, eu tive uma experiência que eu não sabia como ia ser. Mas antes de conhecer a Jéssica, em 2011, assim que eu voltei para o Senhor, eu tive um sonho. E eu sonhei com meu filho. Mas eu não sabia que ia ter um filho. Foi um sonho muito real. Que eu tinha um filho branquinho, loirinho, olhos claros. E eu chamava ele de Daniel. E eu amava muito ele. No sonho, eu acordei amando meu filho. Até o nome... Era Daniel. Era Daniel. Mas até falei com um colega meu, tive um sonho que eu nunca tive antes. Foi tão real. E eu queria que acontecesse. E aí eu contei para ele, e ele falou, amém. Seja feita a vontade do Senhor. Aí comecei a namorar a Jéssica. Aí a Jéssica me contou que teve um sonho, o mesmo sonho que eu tive. Olha só. Que teve um menino, branquinho, loirinho, chamava Daniel. Olha só. E depois de 7 anos de casada, ela engravidou. E logo assim que ela engravidou, te veio esse sonho? Veio, tipo assim, veio. Eu tenho a convicção que é o Daniel. Tinha certeza. Tinha e certeza. ela também? Ela também, mas ela às vezes perguntava, e se for menina, qual que vai ser o nome? Eu falava... Não vai ser. Não vai ser menino. É o Daniel. E ela, mas se for menina, a gente vai amar da mesma forma. Claro. Mas eu tinha certeza que era o Daniel. Quando ela perguntava, se for menina, vai chamar como?
é o Daniel. Eu tinha certeza. E nasceu o Galezinho. E quando nasceu, assim, como é que foi? Você olhar assim, na época parecia a mesma expressão ou depois você foi... Olha, hoje, ele com 3 anos, é a imagem que eu tenho dele no sonho. Olha que legal. É a mesma imagem. E acho que foi a única vez que eu tive uma passagem assim de revelação com o Senhor, foi essa. Eu tive algo parecido também. Até falei para a Patrícia, porque as minhas 2 meninas foram assim, né? A gente viu que era um tempo. Falou, não, vamos, agora, é agora. Não, é isso que a gente quer. A gente teve a primeira, né? E eu tive uma experiência com a primeira, e com a segunda eu já sabia que era mulher, porque eu tive um sonho que elas estavam na porta do quarto e era outra menina, e é a fisionomia de uma das meninas. Eu até falei para a Patrícia, falei, ó, vai ser outra menina. Ah, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza, porque eu sei quando Deus fala comigo. E foi outra menina, foi parecido contigo. Olha aí. Só, é bênção demais. E no sonho eu chamava ele de Daniel. E eu fui pesquisar o significado de Daniel. Por que Daniel? E aí o Senhor é meu juiz, ou Deus é meu juiz, né? Deus é meu juiz. Eu achei lindo, maravilhoso. E foi Daniel, mas é um propósito na vida dele, porque ele foi... A gente passou por uma situação muito difícil e Deus fez uma obra linda na vida dele. Depois eu quero que você conte essa história. Deixa eu te perguntar, como é que ia ser a experiência de ser piloto de avião? Como é que começou isso? Hoje o avião que você está ali no comando é um avião de grande porte, né? É um avião de grande porte, chama ATR 72-500 que nós voamos, e o ATR 72-600. É para quantas pessoas? O 500, 68 pessoas e o... 500? ATR 72-500, são 68 pessoas. E o ATR 72-600 são 70 pessoas. Ah, entendi. Agora eu até assustei do jeito. É o nome da aeronave. Ah, entendi. E eu comecei o curso em 2012, foi quando eu conheci a minha esposa. Mas a minha paixão mesmo, eu já tive contato com o avião quando o meu pai jogava na seleção de Master. Então eu ia buscá-lo no aeroporto. E ali eu já achava, mas era muito criança. Você já tinha viajado já de avião? Nunca tinha. Era só aquela coisa do contato, teu pai estava voltando, você chegava no aeroporto e via os aviões. Mas quando eu tinha 10 anos, em 95, faz tempo já, né? O meu pai tinha uma entrevista no SBT. E aí o SBT deu uma passagem com acompanhante. E aí eu fui com meu pai. Aí você foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Aí eu vi o avião, como é que é dentro da cabine, as comissárias servindo. E aí eu apaixonei. Você interessou? Me interessei. Mas você contou pro teu pai ou não? Era muito criança, eu não sabia que isso iria ser uma profissão. Né? Até porque ficou ali escondidinho. Eu sempre tive vontade, conforme foi passando. Sabe aquela situação? Eu estava jogando bola, mas quero fazer faculdade. Eu liguei para o aeroclube. Entendi. Mas era muito caro e não tinha condições. Hoje como é que funciona? Tem você falou que tem um curso. Tem um curso. Certo. É que são várias etapas. O primeiro curso é o piloto privado, que eles falam de PP, que você faz a teoria e mais 40 horas de voo. Aí você checa. Né? Você faz o curso teórico, depois a prova da ANAC teórica, você sendo aprovado. Tá, por exemplo, essas 40 horas de voo não é simulador, é um avião de pequeno porte. É, pequeno porte. Esses teco-tecos. Esses teco-tecos, exatamente. Tá. Aí você tem que ir somando as horas de voo. Somando as horas. E você vai fazendo treinamento nessas horas. Tá, se paga para voar? Se paga, muito caro. Ah, tá. Então, por exemplo, vou voar 1 hora... É pago. E aí entra como se fosse algo no teu histórico ali. Isso. Vai somando as horas. Até você completar 40 horas. Ah, legal. Completou 40 horas, aí é só a hora de cheque, que é você vai tirar o brevet. Aí você recebe o brevet, você é piloto privado. Tá, mas são várias etapas. Então, dentro desses 40 horas, você, tá voando com alguém do lado que tem experiência. Sim, com o instrutor. É com o instrutor de voo. Tá. Aí depois você pegou, como é que chama? Brevet. Brevet. É. Você pegou o brevet, você pode fazer sozinho. Não necessariamente. Ah, tá. Então explica esse ponto. Porque você tira o brevet, não quer dizer que você está apto a voar. 40 horas é pouco. Poucas horas, né? E aí você não pode voar
fazer voo por instrumento. O que é voo por instrumento? É você voar um tempo que está com muitas nuvens, muito nevoeiro, e você voa dentro das nuvens, ou um voo à noite, que você não tem, você não consegue ver o chão, não consegue se localizar. Então, você vai se localizar pelos instrumentos que o avião te dá. Uhum. E esse brevet, esse privado, não tem essa aula. Ah, tá. Aí você Entendi. pode fazer só o voo visual. E mesmo assim, você vai no aeroclube ou numa escola de aviação e fala, tem um brevet, eu quero voar, estou pagando. Eles não vão deixar você voar sem instrutor. Né? Entendi. Porque é arriscado, né? 40 horas é pouco. Então, você vai voar com o instrutor da mesma forma. Mas já que você quer voar e tem condições de pagar, então faz o curso de PC, que é o piloto comercial, onde você vai fazer mais horas visuais e as horas por instrumento. Ah, tá. E aí você vai ter a teoria do instrumento, do avião, mais as horas. Então é tudo um instrumento. contexto. Então tem Aí dá total 150 horas. de 40 vai para 150. Total. Tanto o privado quanto o piloto comercial, 150 horas. E Só para mim, uma dúvida. Quanto que é uma hora de voo hoje? Hoje depende da aeronave, mas Tipo, o bem básico caro. para poder somar. Talvez umas 500, 600 reais. É caro, hein? É caro. Na minha época não era tão caro. Era caro para a época, Eu entendi. mas era 300 reais, 250. Entendi. Mas tipo assim, o cara que trabalha, o cara tem que fazer tipo 1 hora por mês. É uma pra ele faculdade, poder- é uma faculdade de medicina, de tão caro. Rapaz. Eu gastei, eu acho que em média, 80 mil, em torno de 80 mil reais, até mais. Mas hoje o pessoal gasta mais de 100 mil. Nossa. Eu falo assim. Para você tirar todas as carteiras, mas eu vivi milagre do Senhor. Ah, me explica a questão das carteiras, aí você chega aí no milagre aí. Tá. Porque assim, você faz o piloto privado, 40 horas. Mas você quer seguir carreira. Uhum. Então, aí você faz o piloto comercial, que é onde você vai tirar o IFR e o multimotor. Porque até então, as aeronaves de pequeno porte, normalmente ele é monomotor. É um motor só, aquela hélice na frente, aquele famoso teco-teco. Uhum. Mas, para você seguir carreira, é importante você tirar um multi. Se você for voar por algum empresário, um táxi aéreo, é um bimotor. Né? Então, você tem que ter treinamento de bimotor, que é a carteira chama multimotor. E eu fiz, na época, eu paguei R$800 a hora. Mas hoje, 1.800. Rapaz. E Tipo, o cara tem que estar já, de alguma maneira, ou já pilotando algo que dê para ele fazer, para ele poder pagar, ou, tipo, ter uma renda aí estável, tanto da família que ajuda, ou algo do tipo, né? Porque para R$1.800, senão você vai fazer o quê? 1 hora por... eu ainda consegui... Em Ribeirão estava 1.400 a hora, eu acho, se eu não me engano. Uhum. E eu fui para Pará de Minas, que era mais barato lá. Ah, tá. Tem essa opção de você poder... Tem tempo? Tipo, você entrou numa fase, algum tempo? Não tem. Antigamente tinha. Ah, tá. Mas hoje não. Hoje não. Você consegue estudar, esperar, junta dinheiro, paga. Hoje não. Uhum. Hoje não é que está mais fácil, porque está mais caro. Mas você tem tempo. Subiu tudo, né? Subiu tudo. E aí, depois que eu tirei o multimotor, eu já tinha terminado o privado, PC, né, que é o piloto comercial. E eu fiz o multimotor. E a empresa que eu trabalho, que é a Voipaz, eu trabalhava já interno. E aí fui fazendo as horas também, conhecendo gente lá na empresa que tinha avião, que trabalhava para piloto, para empresário e era piloto particular. Então fui voando também junto com ele para ganhar algumas horas. E aí eles me deram oportunidade. Aí eu fiz a entrevista e estou até hoje. Ah, legal. E dentro, por exemplo, hoje foi a oportunidade que você teve. Antes disso, você trabalhava fazendo... Eu comecei em 2013 lá, no check-in, fazendo check-in dos passageiros. Ah, tá. Entendi. E eu tive muita experiência. Tudo que eu fiz lá, em solo, que eu fui promovido. Né? Fui supervisor de security, que é a parte de segurança da aviação, contra atos de interferência ilícita, atentado
ao terrorismo, a passageiro armado, invasão de pista. Então, fui promovido para essa área. Então, tudo isso veio agregar para ir para o voo. Tá. Te aconteceu algum caso inusitado, tanto fazendo aula quanto no trabalho? Fazendo aula, já. De passar aquele susto? Já. Fazendo aula, já. Mas trabalhando na empresa, não. Não? Não, graças a Deus, não. Porque o que acontece trabalhando é você vai voar, levar os passageiros, está com chuva, está com mau tempo. Tem uma turbulência que o passageiro não gosta. Uma turbulência mais severa, mas para nós ali... Como é que foi a tua primeira? Você ali no comando? O avião chacoalha bastante, né? Mas é normal, né? Tudo dentro do padrão de segurança. Mas você gera aquele calafrio de tipo, você pegar a primeira vez e é contigo? Aí você tem uma tensão maior. Né? Você já... Fato da responsabilidade. Fato de responsabilidade. Fica um pouco mais tenso, mais um gerenciamento mais eficaz ali e depois passa. Nem dentro do voo de alguém dá trabalho ou sempre tem? De repente alguém que bebe um pouquinho a mais? Às vezes tem passageiro que dá mais trabalho para as comissárias. Aí tipo, chato. Maltrata, fala de qualquer jeito. Tem. Até porque lidar com pessoas é difícil, né? Você falou que a tua esposa era comissária? Ela é comissária. Ela é comissária. E nós trabalhamos juntos. Né? Às vezes pega, ou não, hoje não? Nós vamos juntos já. Já vou. Mas hoje ela está afastada. Porque ela está cuidando dos filhos. E Deus deu um ministério para ela, que são os filhos. Então... um fato legal, né? Quando vocês voavam junto, era só vocês dois? Não, a gente foi voar junto depois que teve filho. Porque eu ficava no solo, trabalhando e fazendo as horas de voo. Entendi. E ela já era comissária formada, porque são 6 meses de curso. Entendi. Ela entrou em 2015. Então, ela voou até 2019. E aí ela engravidou, aí nosso filho nasceu e ela ficou afastada. Aí nasceu o segundo. E ela afastada. Mas aí ela voltou a trabalhar. E nisso que ela voltou a trabalhar, voltou a voar, nós fizemos um voo junto, que foi para o Rio de Janeiro. Que a gente foi e voltou. Como é que é a sensação de ser... Você já chegou aí para alguns outros países? Sim. Para onde você já foi? Você conheceu o que você achou bacana? A França. A França. Conheci Toulouse, fiquei 26 dias em Toulouse. Mas... Como é que funciona isso? Por exemplo... É um voo de... Não é um voo que você vai e volta. Não, eu não sou piloto internacional. Só regional. Entendi. Mas o curso que a empresa oferece é no exterior. Entendi. Então, eu fui para Toulouse, que foi meu inicial. Fiquei 26 dias. E foi uma experiência fantástica, porque eu nunca tinha saído do Brasil. Então... uma nova língua, língua francesa, é difícil. Eu tive dificuldade, mas tive que aprender. O curso, ficar longe. Meu filho tinha acabado de nascer. Nesse curso você foi pilotando ou você Não, foi... eu vou como passageiro. Você vai como passageiro. E aí lá tem o simulador do ATR, que é o simulador da aeronave que a gente pilota. Tá. E a gente fez o treinamento lá. Entendi. Aí chequei, né? Tem o cheque da ANAC. Chequei, voltei, aí comecei... as aulas práticas na nossa aeronave, na aeronave da empresa. Aí você checa em rota. E aí você está liberado para voar. Entendi. Você ficou 20 dias? 26. 26 dias. Teve todo um esquema. Você falou que teve dificuldade Tem. No falar, essas coisas todas. Tem, porque o inglês lá não é uma língua muito bem aceita. Não são todos que falam inglês. Você fala em outros idiomas? Eu consigo me virar bem no inglês. Tá. Mas o francês eu tenho que estudar de novo, porque foi só um pouco. Entendi. Mas a França foi uma experiência muito bacana, a Colômbia. Bogotá. Você foi para quantos países já? Só os 2. Tá. E Paraguai, né? Mas eu não conto. Paraguai foi com a empresa também. Com a empresa. E hoje você faz aqui dentro do Brasil? Sempre fiz no Brasil. O Paraguai foi só para conhecer, porque o nosso pouso era em Dourados e ficávamos em Dourados um dia. Então, pude conhecer o Paraguai. Mas a Colômbia, Bogotá, foi em treinamento. Como na França. Então, fiz o treinamento em Bogotá. Os 20... Só que em Bogotá já não era mais inicial. Então, foram 5 dias. Tá. Porque eu aquele inicial, aquele beabá da aeronave
de passageiros foi lá na França, então foram 26 dias. Aí em Bogotá é um recheque, que tem que ser todo ano. Isso tudo vai contando na... Conta como simulador, mas hora de voo não. Como é que chama isso? Isso é incluso na onde? Chama hora de voo? Como é que chama isso? O simulador? Que nem tipo carro, carteira de motorista. Eu tenho horas das aeronaves de aeroclube e horas do ATR da Passaredo. Junta total de horas. Isso. Porém, como junta total, na CIV, que é a carteira de voo, onde você anota as horas de voo, está separado X hora no ATR, Y horas no Tupi, A e B horas de Cessna. Então, é dividido em quantas horas em aeronaves diferentes. Aí dá o total. Total, você tem quanto hoje? 1.000 e alguma coisa. Rapaz, é bastante hora. Não é. Não é, não? Hoje, por exemplo, tem um tempo para se aposentar de horas de voo? Como é que funciona isso? Não, de horas de voo não tem. Não. Tem pessoas que têm 17 mil horas. Rapaz. Né? Mas quanto mais horas, mais experiente. Né? Aqui no Brasil, melhor lugar tipo para se... Para voar? É. Nordeste. É? Nordeste. Aí, quando vocês vão, por exemplo, você vai, fica tipo um dia lá e volta no mesmo dia? Como é que é isso? Depende. Por exemplo, se eu for para Salvador, às vezes a escala manda, né? Lá, você vai voar em Salvador. Então, eu vou para Salvador, fica às vezes 6 dias lá, 5 dias, voando aquela região. Salvador, Vitória da Conquista, Salvador, Barreiras, Salvador, Maceió. Fica voando por ali. Aí, quando acaba, aí você volta e fica aqui de folga 2, 3 dias. E aí você começa a voltar. Porque, assim, a empresa é por base, por setores. Então, eu sou base de Ribeirão. Tá. Então, eu faço os voos daqui. Ribeirão, São Paulo, Ribeirão, Rio de Janeiro, Ribeirão, Goiânia. E tem a base São Paulo, que eu vou por lá. São Paulo, que é Guarulhos, Joinville, Guarulhos, Araçatuba. E tem base Salvador, que é Salvador, Vitória. E tem a base Fortaleza, que eu também fui para lá. Então, ali no Nordeste... E tem a base Manaus, que eu também já voei em Manaus. Mas o que eu acho mais gostoso é ali no Nordeste, Fortaleza e Salvador. Porque a vista é muito, muito bonita. E o tráfego... eu imagino, eu ia te perguntar isso aí. Dá para ver assim? Dá para visualizar tudo? É lindo, é lindo. É um privilégio. Aí tem aquela coisa, você tá ali no comando, o pessoal vira para a janelinha do lado direito, tá? Tem a paisagem tal coisa, isso aí você vai falando também? Como é que é? Normalmente, comandante que fala da esquerda. E alguns falam, outros não. Tá. No Rio de Janeiro, a gente tem um comandante lá que ele fala tudo. Conhece. Já conhece. E os passageiros, as comissárias chamam a gente, falam que até bate pau. Porque ele explica bem e às vezes está um dia bonito, dá para ver tudo. Olha que bacana. Mas eu gostei mais da região do Nordeste, porque o tráfego aéreo não é tão intenso. E é uma linha reta, é gostoso, não tem tanta turbulência. E é mais calmo. E eu gosto de a questão da turbulência, todo mundo quer fugir. Todo mundo quer fugir. Não tenho... Nunca vi alguém falar assim, eu gosto. Não é uma experiência bacana. Mesmo que não tem perigo nenhum, é um pouco desagradável, né? Os passageiros acham ruim. Eu ia te perguntar, antes da gente sair desse assunto, a questão, por exemplo, de você ter um tempo que você fica de folga, ou tipo... você voltou, vai ficar tantos dias de folga, ou tipo, em cima da hora eles podem te ligar para você cobrir alguém? As duas coisas. A gente trabalha por escala. Então, pela legislação, você pode trabalhar 6 por 1. Tá. Né? 1 dia de folga, 6 dias de trabalho. Mas, como é por escala, por exemplo, eu vou voar 4 dias seguidos e às vezes eu fico 2, 3 dias de folga. Às vezes eu vou 5 dias, 1 dia de folga, mais 4... voando 3 dias de folga, você vai cumprindo a escala. Também não é tão pesado, né? A questão assim até de ficar longe de casa, né? São tempos mais curtos, né? Eu voando mesmo fora de casa, eu acho que eu fiquei trabalhando, foram 10 dias no máximo. E eu estava em Manaus. Aí minha folga acaba que fica em Manaus, né? Tá. Pode acontecer isso, pode, então. Mas assim, isso não é folga, chama inativo. Mas você recebe diária da empresa, né? Então, não tem gasto, assim. Então
também foi muito A bem-vindo. única coisa que eu acho que dói mais é a questão Mas é raríssimo isso acontecer. de ficar assim, longe da família, né? Mas é raro de acontecer. Acho que aconteceu comigo uma vez só. E normalmente eu fico 3 dias voando ali, Brasília, Uberlândia, São José do Rio Preto, e volto para casa. 5 dias fora, que eu faço, por exemplo, eu vou para São Paulo, Rio Preto, Brasília, Uberlândia. Aí durmo em Uberlândia. Aí volto, durmo em São Paulo, vou para Araçatuba, volto. Total, 5 dias que já aconteceu de eu ficar fora de casa. E aí eu fico 3, 4 dias em casa. Ah, tá. E aí tem um sobreaviso também, né? Que é quase uma folga, você fica em casa, mas disponível para a empresa, se precisar, ela te liga, fala, um piloto aí passou mal, ou então, atrasou o voo e vai regulamentar a tripulação, não pode dar sequência, e aí eles ligam e você assume. Eu vou entrar nesse assunto agora. Eu acredito, eu ia até te fazer a pergunta, mas eu acredito que foi isso. Qual que foi a fase mais difícil da tua vida? Eu quero pegar um gancho no que a gente vai falar aqui. Tenho certeza que você vai falar do teu menino, que é uma fase... Sim. Que ele foi? Ele teve um diagnóstico logo... Com 5 meses de idade. 5 meses. Porque assim, na verdade, tudo foi muito difícil. A partir da gravidez. Ela engravidou, foi uma alegria muito grande, mas ela começou a sentir muitas dores e foi diagnosticado com a placenta baixa. Então, ela teve que ficar deitada o tempo todo, não podia fazer muito esforço. Ficar de repouso ali. De repouso. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Eu lembro que eu não trabalhava como piloto, então acordava, às vezes, mais cedo para limpar a casa, passar pano, lavar tudo, lavar banheiro. Já fiz isso para poder sair para o trabalho, para não ter que fazer tanto esforço naquela época. E com 6 meses de gravidez, ela entrou em trabalho de parto. Ele estava querendo nascer prematuro. Aí tomou remédio ali no hospital para... Tem toda aquela coisinha do pulmão, né? Isso, tomou para amadurecer o pulmão, mas não nasceu. E sempre orando. Porque a nossa vida não tem que fazer, é oração. E quando no hospital, foi bem aflito ali, mas depois passou e nasceu com 9 meses direitinho, só que depois que ele nasceu, ele vivia doente. Sempre doente, e não sabia o que era. Os médicos chegaram a falar que era alergia ao leite. Então, a Jéssica acabou... Que é um pouco comum, né? Comum, É comum. E acharam que era alergia ao leite, porque ele sempre doente, muita dor na barriga. Vivia resfriado, gripado. Eu falava, gente, mas acabou de nascer, já está gripado. E a Jéssica foi fazendo aquela restrição alimentar, mas não comia mais nada que tinha algo a ver com leite, e mesmo assim ele não melhorava. E quando ele tinha 5 meses de idade, a gente acabou sendo orientado a ir para um outro médico, que por jesuicidência, ele é especializado em imunologia. E aí ele pediu para fazer um exame de sangue, e com 5 meses foi diagnosticado com... Eu esqueci agora. Eu até pedi para você falar, porque o dia que você me contou, eu falei que nome complicado. Era hipogama, que ele tinha, hipogama globolinemia e neutropenia. É que nem falar em língua. Neutropenia e hipogama. E aí o médico ligou para a gente e falou assim, o que ele tem é sério, é grave. Já logo o diagnóstico veio logo de cara assim para vocês? Logo de cara. E falou, é grave. Vocês têm que ir para o HC. O único lugar que vai ajudar vocês é o Hospital das Clínicas. Foi assim. O mundo para a gente ali caiu, porque... Até a gente vai entender depois, mas na hora é um impacto muito forte. E a Jéssica só chorando, eu chorava, triste e orando. Ele não gerava, Ele não fabricava imunidade. Para... É difícil explicar isso para as outras pessoas, porque na época o pessoal falou assim, mas
Põe para andar descalço. Tem muitas essas coisas. Bebe leite de vaca. Os antigos tem muito isso, né? Até tá certo, porque algumas crianças demoram para desenvolver a imunidade, mas no caso dele não era isso. Não fabricava da partir da medula. Era genético. Da medula óssea. Então, ele fabricava o mínimo de imunidade. Então, ele ficava muito doente. Eu ia te perguntar isso, né? Até por isso que eu peguei o gancho. Uhum. Você pegou o tempo da pandemia. Foi. Né? E sendo piloto de avião, eu imagino assim, tinha toda mesmo que tinha toda a restrição, toda vez que fazia, por exemplo, tinha todo um cuidado na hora de subir, na hora de descer. Como é que era viver isso na tua cabeça? Eu cansei de fazer exame. Porque você poderia, tipo assim, levar isso para dentro da tua casa. Eu dava um espirro, eu fazia exame de Covid. Eu ficava muito tempo fora, em hotel, chegava em Ribeirão e já fazia exame. Para poder, pelo menos, para saber se eu estava com Covid ou não. Às vezes sem saber. Eu tive 2 vezes Covid, mas eu sempre me cuidei, sempre usando máscara o tempo todo, gel. Eu jogava álcool no hotel, controle remoto, controle do ar, maçaneta. Jogava no travesseiro. Porque eu fico imaginando, é questão de ser o teu filho, é questão de trabalho, tem toda uma questão de risco, porque de repente o que você levasse, você estava levando ali consigo, poderia contaminar teu menino, você perdeu teu menino. Né? Isso para você era muito difícil, foi um tempo muito difícil na tua vida? Era muito difícil. Teve um tempo da pandemia que a empresa ela hibernou, ela parou. Acho que parou em muitos lugares. Sim, foi ruim financeiramente, mas foi um momento que eu consegui dar mais atenção a essa situação. Né? Financeiramente foi terrível, mas Deus supriu. Deus supriu cada necessidade. Eu nem sei explicar como eu consegui pagar as contas. Porque... Como é que funciona? Você falou que Deus supriu. O piloto também ele tem a questão de receber por horas, de voo, tipo, não tem um registro, algo do tipo? Pela empresa, você tem o base, o base. Você tem o salário base, mais a quilometragem voada, mais compensação orgânica. Entendi. Mais as diárias. Vai juntando. Vai somando. Né? Então, então foi um tempo bem difícil, porque parou tudo. Foi. Deus usou muito a minha esposa, que assim que eu entrei para o voo, ela falou, guarda o dinheiro. Ela falou, guarda. Bacana. Guarda uma parte. E eu comecei a guardar por orientação dela. E aí entrou a pandemia, a empresa parou por um tempo. E aí eu recebia, acho que 20% do salário. Nossa! Mas eu tinha guardado. É aquela questão dos 7 anos de vaca gorda e os 7 anos de vaca magra. Exatamente. E aí eu comecei a pagar as contas que nós tínhamos e sustentar a casa com o dinheiro que eu tinha guardado. Então foram 4 meses parados. E no último mês, o dinheiro acabou. Aí eu falei, Jéssica, e agora? E aí a empresa voltou e me chamou para trabalhar. Foi desse jeito. Olha só. Foi desse jeito. Foi total dependência do Senhor. Na hora que... Vocês acabou de usar. Na hora que acabou, eu falei, meu Deus, o Senhor agora? Falou, então vamos voltar agora. Nossa. É milagre atrás de milagre. É viver na dependência do Senhor. Mas também foi um tempo também, tipo, você tinha, graças a Deus, você tinha uma reserva. Sim. E foi um tempo também de você passar em família. Foi. Principalmente essa fase difícil. Que eu pude estar do lado da gente. Você lembra quanto tempo foi isso? Que a empresa ficou parada 4 meses. 4 meses diretão. Diretão. Rapaz. Para quem... A gente acabou fazendo contas altas, né? Compramos carro e tal, e aí... Chega. E essa época do Daniel era a época de HC. E para ir no HC, tem fila, espera. Não é simples. Só que a gente foi orando. Surgiu uma médica que conhecia não sei quem e falou, olha, ela vai te aceitar, mas tem que pagar particular. E aí nós pagamos e fomos uma consulta particular no HC. A médica pegou todos os exames que ele tinha feito de sangue. Ela falou assim, aqui ele internou? Eu falei, não. Ela olhava, internou aqui, porque está muito baixo. Para ter uma ideia,
os segmentados da imunidade, o mínimo é 1.800. Se eu não me engano, 1.800 a 4.000. O Daniel era 200. Nossa. 300. Baixíssimo. 700. 800. Só que a orientação é, se ele está com uma febre e tiver até 500, é internar na hora. Porque pode gerar uma infecção generalizada. Entendi. Tinha um tempo que, por exemplo, poderia estar baixo, mas ele não gerava, tipo, uma febre, algo do tipo. Mas caso acontecesse, tinha que correr. Tinha que correr para o hospital, tinha que internar. Ele ficou internado já. E aí foi muito exame de sangue para poder... Ele sofreu muito, porque era muito invasivo. E os exames... Com quantos aninhos? Dos 5 meses até esses dias atrás. Nossa, foi um processo. Foi. Quantos anos aí? Você lembra, mais ou menos? 2 anos e meio aí. 2 anos e meio. De luta. Meu Deus. E o Daniel, né? Deus é meu juiz. Então, foi maravilhoso, porque eu tinha certeza que Deus ia curar. E eu falo assim que é mexer com criança... Porque é indefeso, né? Tipo... Ele não entendia nada, tadinho. E você vê ali a questão de furar, de coletar sangue, de fazer exame. Dói, mas assim, doía, eu via, mas guerreira foi a Jéssica. Acho que mãe a Jéssica... Tem que tirar o chapéu, né? Eu falo assim que... Ela foi guerreira. O dia que a minha filha... Tinha um casal na minha casa, o casal saiu e ela voltou correndo dentro de casa. Ela bateu o pé no tapete e bateu a testa na raque. E ela cortou assim, ó, por cima da sobrancelha, né? E na hora ali, já me dá um desespero, né? Eu só lembro de eu pegar um band-aid assim, fechar, e eu falei, pronto, né? E eu morro de medo de agulha, né? Eu falei, meu Deus, e eu eu não vou aguentar. Eu lembro que eu fiquei com a menor dentro do carro, minha esposa ficou e eu escutava o grito no postinho deles costurando. E minha esposa lá, e na hora ficava me passando, porque eu tô dentro do carro, tô chorando ali de desespero, né? E a esposa lá do lado. Eu falei assim, rapaz, tem que tirar o chapéu, né? Porque mãe é mãe. Mãe é mãe. A Jéssica, ela... Porque na pandemia, não podia entrar o acompanhante. Tinha que ser ou a Jéssica e o Daniel, ou eu e o Daniel. Mas ela é mãe, ela foi junto, eu ficava do lado de fora. Às vezes eu escutava o choro, mas quem estava presente, segurando, conversando, distraindo, raramente eu fui e a Jéssica ficou, raramente. Então, ela foi ela teve que se fazer forte para não passar isso para o Daniel. Então, ela foi muito forte. Meu Deus, eu imagino, deve ter sido... E a gente, no HC, eu lembro que ele olhava o exame de sangue e falava assim, mãe, a gente vai ter que fazer um exame, era acho que 4 a 5 mil reais o exame, para poder estudar o cromossomo dele, para saber qual cromossomo estava inativo ou com defeito, para poder fazer um tratamento invasivo para estimular a medula para poder fabricar os anticorpos. Só que era muito invasivo. Mas até isso acontecer, eu orava, eu e a Jéssica orando muito, porque eu tinha certeza que ele ia curar. Eu falei para a Jéssica, eu não aceito isso. E você vai guardar todos os exames de sangue, todos. Porque uma hora o Senhor vai curar e a gente vai fazer a comparação e vai dar testemunho. E você sempre nessa fé? Sempre. Eu tinha certeza que ia curar. Certeza. E ela? Também. Também. A gente chorava pela situação. E a gente clamava, mas com a certeza da cura. Olha que legal. E a gente tinha aquela situação, tem que fazer exame, é caro, meu pai já até separou o dinheiro, vou pagar. A gente falou, não, pai, espera, que até o próprio médico pediu para esperar, porque ele está forte. E conforme a gente orando, a gente viu que Daniel foi ficando forte. Lógico, sempre muito doentinho, mas também muito forte. Quando a gente levava no HC, ele entrava, o médico falava assim, mas esse é o neutropênico? É ele? A gente mas ele está bem. E aí fazia exame de sangue, estava lá embaixo, estava 200.
E só que o exame de sangue estava diferente do estado clínico dele. Deve dar um nó na cabeça do médico, né? É. Não é verdade? E a gente Porque sabia... olha, a aparência é uma coisa, mas de repente vai lá e fala, como é que pode esse tipo de coisa, né? A gente via que Deus estava sustentando. Mesmo com os exames dando ruim, ele estava forte. Enfim, o Daniel passou por muita coisa. As bactérias que nós temos normais no intestino, que vivemos com ela, os anticorpos dele não davam conta. Então, ele sentia muita cólica. A gente passava noites em claro com ele gritando de dor. Meu Deus. A gente ficava sem dormir, principalmente a Jéssica. A Jéssica ficou quase 1 ano sem dormir. E eu lembro que eu pegava o Daniel cedo, que ele acordava, levava para a sala, fechava tudo para ela dormir. E eu cuidando dele para poder descansar um pouco, porque dormir a madrugada era terrível. Teve algum momento assim que você sentiu que tipo a cura tá chegando? Teve. Teve. Eu vou me emocionar aqui. Eu imagino assim que por você estar sempre orando ali e tá buscando por ele, né? Deus ele estava em constante momento ali ministrando o coração de vocês. Foi. Né? Olha, teve uma experiência quando ele internou com 11 meses. Foi terrível essa internação. Os médicos falaram que ele tinha que ficar 7 dias no hospital. Mas ele já tinha 11 meses. Ele já estava... Não entendia, mas ele sabia que alguma coisa estava ruim nele. E quando foi 2h30 para as 3h da manhã, eu estava em casa e a Jéssica no hospital, internada. E era 7 dias. E estava passando para o 3º dia. Aí a Jéssica me ligou de madrugada. Na hora que eu vi, me deu um negócio tão ruim. A ligação dela naquela hora, falei, não está certo. Atendi ela chorando. Ela falou, amor, ora, porque ele está desidratado e não está conseguindo achar a veia para tirar sangue dele. E eu falei, mas como assim? Ela falou, tentou no antebraço, tentou no punho, tentou no pescoço, tentou nessa região, próxima à testa, e não estava conseguindo achar a veia, tão desidratado que ele estava. Ele só chorava. E eles vão fazer uma pequena cirurgia para colocar a agulha na veia e poder tirar o sangue para fazer os exames. Aquilo acabou comigo. Eu falei, eu vou orar. E eu morava no sítio na época. Aí eu saí de casa, fui para fora, dentro do sítio, e tem um pequeno morro, uma elevação. E eu orava ali, falava que ali era o altar. Eu lembro que a noite estava bem clara. E eu caí de joelho e comecei a clamar ao Senhor. Eu falava, Senhor, ele tem apenas 11 meses. E foi uma situação difícil, porque muitos ali me questionavam. Você que vai à igreja, que serve a Deus, por que Deus está permitindo isso com o seu filho? E eu lembro... O inimigo sempre atacando a mente. Era difícil explicar para as pessoas, né? E eu lembrei da passagem, né? Mas o cego de nascença, quem pecou? Verdade. Eu sempre lembrava disso. Foi ele ou foi os pais? Ninguém, mas para que manifestasse a glória do Senhor. E eu comecei a clamar ao Senhor. Eu falava, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor ressuscitou mortos. O Senhor curou enfermos, paralíticos, fez o cego enxergar. Tua palavra diz em João que tudo que pedir no nome de Jesus, assim o Senhor fará. E usando a palavra o tempo inteiro. Usando a palavra o tempo inteiro. Nesse dia, eu orando lá fora, olhei assim, cheio de estrelas no céu. Eu falava, o Senhor chama cada uma pelo nome. O que é impossível para o Senhor? A palavra diz que podemos fazer as mesmas obras que o Senhor fez e ainda maiores. O que é curar o meu filho? E eu comecei a adorar o Senhor. Cantei vários louvores. Vários louvores. Você e Deus, não tinha mais ninguém em casa? Não. Você falou que teu pai era uma casa... estava tudo apagado, estava dormindo, tadinho, nem imaginava. Você sozinho ali com Deus. Eu sozinho ali fora. Um tempo teu ali com ele. O tempo inteiro. E ao mesmo tempo as pessoas questionando por que estava acontecendo isso com o nosso filho. Por que Deus permitia. E eu orei até o sol nascer. Ah, você passou a noite ali. Passei a noite orando. Eu estava... Ao mesmo tempo eu sentia a presença de Deus.
E aí, quando o sol nasceu, me deu fome. E eu entrei em jejum. E jejuei até meio-dia. E orando muito. E orando para a cura. Quando deu meio-dia, eu falando com a Jéssica, o médico veio, está melhor. E eu pedi também para Deus sustentar a Jéssica, porque ela estava sem dormir há dias. E ele não queria ficar na caminha, no berço lá, ele só queria ficar no colo dela. E ela sentava, ele chorava. Então ela tinha que ficar em pé com ele no colo. Nossa, sofrimento. Horas. Ele não aceitava enfermeiro, não aceitava que ela sentava. Ela sentava para descansar, ele chorava, ele berrava. Então ela tinha que ficar em pé o tempo todo no colo. Então eu orei para Deus que o pouco que ela dormisse fosse o suficiente para sustentar ela. E ela, quando ela acordou, ela falou assim: eu dormi 2 horas, parece que eu dormi 8. Nossa, olha. Que eu sei que o Senhor me sustentou. E você ali, sabendo que Deus estava ouvindo a minha oração. Sabia, tinha certeza. E aí, quando passou o almoço, ela me ligou. Porque eu comi. Eu entreguei o jejum, comi. Ela me ligou e falou: vem buscar a gente. Que ele levou alta. Falei: como assim levou alta? São 7 dias. Falou: o médico olhou, falou que está tudo bem com ele, que não tem por que ele ficar lá. Glória a Deus. E nisso, quando chegamos em casa, lógico que adorando ao Senhor, o médico dele ligou e falou: mas como assim levou alta? Que médico que liberou ele? Porque como a gente vai explicar que o Senhor que sustentou? Que foi o Senhor que liberou? E ele falou: não, tá bom, vigia ele em casa. E aí, ela entrou no quarto, colocamos ele no berço, e eu falei: vamos adorar o Senhor. Coloquei um louvor, mas eu estava cheio do Espírito Santo. E aí ela entrou, coloquei um louvor no celular, começamos a cantar o louvor. E nisso eu senti a presença de Deus parecido quando eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu caí de joelho orando em línguas. E foi uma sensação muito boa. E a Jéssica chorando e orando também. E a partir daí, eu tinha certeza que, independente do resultado de exame de sangue, Deus estava sustentando. E ele não foi mais internado desde esse dia. Ah, que benção. Não recebeu mais internação. Mas os exames eram preocupantes. Só que ele era forte. Mas você me fez uma pergunta: quando eu percebi que ele já estava curado ou já em processo de cura? Há uns 3 meses atrás. Que ele começou a falar assim... A gente sempre preocupado com exame de sangue, cuidado. Não podia brincar com uma criança, que ele ficava doente. E ele começou a falar: pai, Jesus sarou Niel. Ele começou a falar. Do nada. Do nada. Falou: Niel tá forte. Ele fazia o Hulk assim e falava: Niel tá forte. Jesus sarou Niel. Você nunca perguntou se ele teve alguma experiência, algo não perguntei. do tipo? Sabe por que eu tô te falando? Há uns tempos atrás eu tive um discípulo que ele conversando ali, né, aquela coisa de pai com a menina, e ela falou assim: não, eu vejo Jesus, ele vem aqui dentro de casa, eu já vi ele 2 vezes, né, e detalhou a roupa dele, como ele anda. Não, eu vejo ele. Eu falo assim, porque são experiências, né? São. Eu nunca perguntei. Mas talvez. Ele começou a falar sozinho, quase todo dia: Jesus sarou Niel. Jesus sarou Niel. E ele foi... E aí ele ficou doente. Só que ele não teve febre. E toda vez que ele ficava doente, tinha febre alta. Aí tinha que levar para o hospital correndo para saber se estava menos de 500 os segmentados. E ele não teve febre. Aí isso te chamou a atenção. Aí me chamou a atenção. E eu falei: Dani, tá tudo bem. Ele: Jesus sarou Niel. Mas ficou com dor de garganta, gripe. E aí... Tipo, o que seria normal... O que seria normal para uma criança que não tinha problema de imunidade. E ele sempre, 3 meses falando: Jesus sarou Niel. E a cura, a gente teve a confirmação, porque eu acredito que a lei já estava curada. Mas a gente precisava de uma... É um processo, né? Deus já estava... Eu precisava ser, eu tenho que mostrar como que eu vou falar que está curado através de exame de sangue. E não era a época de exame de sangue. Até porque ele não tinha febre mais. E num culto aqui, foi o pastor Jefferson que pregou, mas antes o pastor William, ele chamou para orar sobre cura. E eu levei o Daniel lá. E eu pus a mão, eu e a Jéssica juntos, nós choramos tanto. Voltamos, eu olhei para ela, falei: você tem certeza da cura, não tem? Ela: tem. Eu falei: o Daniel foi curado aqui.
Eu tinha certeza. E a tua mulher, ela também tem uma fé, né? Tem. Eu vi ela falando lá, ela... Tem. A fé dela é incrível. Às vezes, um ajuda o outro. Muitas vezes que eu estou balançado, ela vem com a palavra e me levanta. Poxa, isso é casamento. E vocês voltaram conversando um com o outro. Foi curado, tá curado. Foi curado. Uma semana, alguns dias antes, porque foi domingo, aí na sexta começou a cruzada de milagres com o pastor Hernandes. E foi uma benção. Eu vi cura de todo jeito ali. Acho que é para fortalecer mais a fé da gente, né? Foi. E no último dia, o pastor Hernandes falou para a gente orar. Põe a mão onde está a sua enfermidade, põe a mão no coração. E nós colocamos a mão no Daniel, eu e a Jéssica. E começamos a orar. Só que a gente orou sem palavras. Foi com gemidos. Choro e gemido. Eu lembro quando você falou isso. A gente não saiu palavra. Eu não conseguia soltar a palavra. E nem ela. Só gemidos. E eu chorava ao mesmo tempo e gemia muito. Era gemidos. E não saía a palavra. E acabou a oração. E a gente tinha certeza ali. E aí o pastor Hernandes falou, vem para frente. E aí nós fomos. E aí, você... Não sei se você lembra. Eu não lembro. Era muita gente para orar, né? Aí você veio e pôs a mão no Daniel. E orou. Logo em seguida, veio o pastor Hernandes. E o pastor Hernandes pôs a mão no Daniel e olhou para a Jéssica e falou, mãe, ele está curado. E quando ele pôs a mão no Daniel, o Daniel começou a chorar. Mas não foi um choro de medo de criança. Foi aquele choro de sentimento. É quebrantamento. Quebrantamento. Sabe quando você sente a presença do Espírito Santo e começa a chorar? Foi aquele choro que ele teve, diferente. E eu falei, meu filho sentiu a presença do Espírito Santo. Olha que legal. E ele me abraçou, eu fico emocionado. E a gente tinha certeza da cura, mas não tinha como provar. Eu lembro, você está falando sobre o quebrantamento das crianças, né? Porque o Hernandes, ele tem uma direção a respeito das crianças, né? Que Deus pediu para ele focar nas crianças, sim, né? Que elas são os futuros avivalistas aí, né? Eu lembro que a gente teve uma direção de chamar também todas as crianças para ficar em volta ali do púlpito assistindo as curas, né? O que Deus estava fazendo ali, usando ele ali para poder curar. E o tempo inteiro, eu tenho 2 meninas, eu ficava olhando as minhas meninas. E elas estavam recebendo também, chorando, se emocionando, sim, e chorando. Aí eu olhava para uma, tava aquela emoção impresa, né? Naquilo que eu olhava para a outra também. Aí você olhava para aquele monte de rostinho de criança e elas sentindo esse quebrantamento que você falou, cara, que o teu filho sentiu, essa presença de Deus, né? Isso me marcou muito esse dia. Isso me marcou também, porque eu vi que o Daniel sentiu a presença de Deus. E eu acredito que o avivamento é nas crianças. Acho que é uma nova geração que Deus está levantando. Eu também acredito. E é uma responsabilidade para a gente, né? É uma responsabilidade. O Dani, aí foi para casa e eu fui voar, fui para Goiânia. E aí a Jéssica fez exame de sangue no Daniel, porque ele tinha retorno no HC. Então, assim, a gente ainda tinha aquela vida no HC. E aí ela me ligou chorando. A Jéssica me ligou e falou, o exame do Dani está normal. Aí eu chorei. Como é que foi ouvir isso? Eu tinha certeza. Sensação eu tinha certeza, mas eu chorei. Eu falei, confirmar, de né? confirmar. Eu falei, mas você viu tudo direitinho? Ela ouviu, não tem nada. Eu falei, então junta com os demais. E aí ela teve o retorno no HC. E eu estava trabalhando fora. Eu fui para Goiânia, fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro. E eu fora. Você já começou a compartilhar com teus amigos lá? Já. Até um vai vir aqui para a igreja, um piloto. Olha que legal. E aí ela foi no HC, ela me contando que eu não estava. Que chamou ele e falou, mãe, como é que ele está? Aquela consulta. Falou, olha, o Daniel falou que Jesus sarou ele. Ela, que bonitinho. Fez exame? Fiz, está aqui. Ela olhou. A doutora? A doutora olhou o exame, já mudou a cara. Falou, você tem uns antigos aí? Tem. Olhou. Comparou. Parou. Chamou outro médico, olhou, falou, olha, se ele disse que Jesus sarou, então Jesus sarou, porque aqui não tem mais nada. Nossa, glória a Deus. Não tem nem por que ele fazer mais acompanhamento no HC. E aí deu alta para ele. Nossa, que E aí ele recebeu alta do HC. Glória de algo que não tinha cura. E depois disso, acabou? Normal. Um fato interessante que eu quero compartilhar, teve um domingo que teve oração para aceitar Jesus. Só que meu filho tem 3 anos.
E a Jéssica falou para ele, você quer aceitar Jesus? Fazer Jesus morar no seu coração? Ele, não. Fechou a cara e falou, não. E foi embora. No dia seguinte, a Jéssica acordou, e eu fora, voando, né? E ela me contando que ele falou assim, mamãe, Niel está muito triste. Falou, por quê? Porque Niel não orou para Jesus morar no coração. Olha. Aí ela falou, você quer orar? Ele, quero. Aí ela foi orar com ele levantou a blusa para Deus entrar no coração dele. Ah, que bacana. Aí ela fez oração, ele repetiu. Aí ele, Niel está feliz, porque Jesus mora no coração. Olha, que legal. Com 3 anos de idade. Então, eu creio muito no avivamento das crianças. Eu ia te perguntar isso, a próxima pergunta seria essa. Você crê no avivamento? Creio muito. Muito. E sabe uma das coisas que eu tenho percebido nos cultos? A gente fez um culto semana passada e teve aquela parte no final de chamar, né? A gente está numa campanha, chamar as pessoas para frente para orar. E o que me chamou a atenção, tinha uma criança ali de uns 8, 9 anos. E tinha um ali também já de uns 12 anos, né? 12, 13 anos. E eu senti de orar por eles. E os dois foram batizados no Espírito Santo. Olha que benção. E aquilo me chamou a atenção. E foi algo que, tipo, eu tô focado em orar dentro daquilo que o pastor pregou. Teve aquela chamada para frente, né? Vem, você quer receber e tal. E na hora o Espírito Santo me mudou e me atentou ali para aquelas crianças, né? E eu fiquei impactado porque logo depois do culto, eu tô chegando em casa, na hora que eu cheguei, que eu fui repostar as fotos, né, do culto, fui compartilhar, uma das mães mandou e falou assim, ó, o meu filho, eu tô muito feliz porque o meu filho foi batizado no Espírito Santo e era uma das crianças que eu tinha orado. E eu achei muito interessante. É por isso que eu te perguntei. Eu acredito que Deus ele está marcando as crianças. Já parou para pensar, tipo, quantas pessoas podem estar vendo esse podcast agora e de repente está passando por uma situação parecida com a de vocês, né? E na hora que você falou sobre aquele, né? E esse, quem pecou? O pai, a mãe, né? E ele fala, não, esse é para manifestar a glória de Deus, né? O teu filho... claro, é para manifestar a glória de Deus. Ele foi selado, ele foi marcado. Eu te comentei isso com você, né? Eu até falei para você, eu falei, eu creio que teu filho foi selado por um tempo de avivamento. Deus vai usar muito teu filho, né? Eu comentei isso com você. Eu lembro. Eu também creio. Eu creio que essas crianças são uma geração de um grande avivamento. Eu creio também. Eu creio que, até porque, para suportar o mundo, o que vem por aí, é um avivamento maior. É uma geração mais forte. E só crianças ou jovens cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, creio que Deus está preparando uma geração muito poderosa, muito maior que a minha geração. E já começou. Amém. Já começou. Amém. Da mesma forma que o mundo está rosnando, as crianças estão se levantando. E vem uma geração muito forte. Glória a Deus. Por isso que eu falo que é uma responsabilidade a gente poder preparar os nossos filhos, né? Segurar eles ali e tá ensinando, tá ministrando. Eu falo assim que não tem forma melhor de nós ministrarmos Deus, né, Jesus, a não ser no nosso dia a dia, né? Sim. Quando nossos filhos olham pra gente, ver a maneira que a gente fala, ver a gente falando de Jesus, vendo a gente orar. Sim. Né? Porque às vezes a gente quer ensinar orando de uma forma e não, eles vão aprender vendo a gente orar, vendo a gente abrir a Bíblia e estudando, né? E eu falo assim que é uma responsabilidade para a gente, né? Tá ali aplicando nossos filhos. É uma responsabilidade e é a nossa tarefa. É verdade. Né? É o nosso ministério. Verdade. O ministério é pregar a palavra, ser exemplo, servir a Deus e o fruto... E vai colher esse fruto. Amém. Eu queria te agradecer pela tua presença, por você poder estar aqui. Eu acredito que a gente ia ter muito papo para poder falar. Mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa. Aí você puder virar para essa câmera e deixar uma mensagem. Ok. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Independente do que estamos passando, o único caminho é o Senhor. É Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que morreu por você. Ele tem o melhor para a sua vida e não é outra pessoa, não é ninguém.
Só o Senhor é o único caminho. É Ele que vai te salvar, o único que perdoa os seus pecados, o único que te livra, traz livramento, traz perdão e a maior bênção de todas, além da cura, além de processos financeiros, a maior bênção é a salvação. É essa que nós temos que buscar. E o Senhor te ama. Amém. Raimundo, muito obrigado. Eu que agradeço. Você está aqui compartilhando com a gente, compartilhando com quem está em casa, o que Deus fez e tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família. Fico muito feliz por tudo que Deus está fazendo, esse manifestar da ação do Espírito Santo na vida de vocês. Eu que agradeço a presença. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Pessoal, eu queria agradecer para você que ficou até agora vendo esse podcast, né? Esse lindo testemunho. Eu tenho certeza que de repente você conhece alguém que de repente está passando por uma situação parecida, né? Na questão de filhos, né? Ou enfermidade. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. É importante você deixar o like no vídeo. Isso é muito importante, por isso traz um engajamento melhor. Esse vídeo ele vai subir na plataforma do YouTube, vai aparecer para mais pessoas, por isso que é muito importante. A gente vê que tem muitas pessoas que assistem, mas que não deixam seu like. E compartilhe, porque eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar muitas pessoas e às vezes a cura vem de um podcast desse. Que Deus abençoe tua vida, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, em nome de Jesus.